Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast da micro e pequena empresa, onde nós trazemos dicas, orientações e histórias para poder auxiliar vocês na jornada empreendedora. Hoje estamos aqui com o Bruno Costa. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, prazer estar aqui novamente batendo um papo e hoje com um convidado especial, Caio, um amigo de longa data. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a vocês o convite, nossa segunda oportunidade de gravar juntos, né? A gente estava relembrando mais cedo aqui que há uns 6, 7 anos atrás a gente já teve uma experiência num outro projeto de vocês e hoje é a minha primeira participação aqui nessa nova etapa, nesse novo, entre aspas, né? Nesse recente projeto de vocês, o Você Pode. Agradeço demais o convite e a lembrança. Sei, Caio, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o segundo convite, né? Isso é sinal que o primeiro deu certo. Foi muito bom. Foi bem bacana. Caio, se apresenta para nós, o que você faz hoje, como que você chegou hoje? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Caio Vasconcelos, sou advogado na cidade de Passos, atuo há 12 anos, formei aqui na FESP UENG em final de 2011, inscrevi na OAB no início de 2012. Como diz, eu já saí aprovado da faculdade na prova da OAB, a temida prova da OAB. Aí, desde então, eu trabalho aqui na comarca. Na comarca é o termo que a gente usa, né? No juridiquês, na cidade. Eu atuo na área trabalhista, atuo na área civil. Em 2016, ingressei no curso de Ciências Contábeis para ser colega de vocês na parte de contabilidade e complementar a parte também do direito, que são áreas que andam juntos, né? Sim. Formei nas Ciências Contábeis em 2019, também aprovado no CRC e atuo também na OAB. Hoje eu sou secretário-geral da OAB aqui, da subseção de Passos, 51ª subseção da OAB Minas Gerais, onde eu já fui 2 vezes presidente da OAB Jovem. Na gestão anterior, 2024, eu também fui secretário-geral. E esse ano agora a gente teve eleição no final do ano passado e esse ano estou assumindo novamente como secretário-geral da OAB aqui de Passos, cumulando isso também com a advocacia e firme e forte lá no nosso escritório. Muito bom. 12 anos já na área, o que te levou a escolher a advocacia, que te chamou a atenção? A princípio, não sei te falar. Porque, assim, a princípio foi, assim, quase que uma... Não é uma falta de opção, mas eram situações ali do momento da vida que você fala... Não sei se eu tenho como eu ir embora, se tem... Porque a minha vontade lá atrás, na escola, era fazer publicidade. Só que, na época, eu não lembro se não tinha publicidade aqui em Passos. Não lembro como é que foi, como é que era a situação. Mas era mais complicado. Eu sei que depois o curso de publicidade aqui ficou mais forte. Mas eu já tinha finalizado o direito. Aí, entre as escolhas ali, eu falei, gente, o direito, querendo ou não, tem um lado que me pega. De questões de legislação, de discussões assim, técnicas, tentar achar algumas situações que prevaleçam para o seu cliente, esse tipo de coisa. Eu sempre fui muito chato. Então, daqueles assim, que tentava achar uma brecha aqui, uma discussãozinha besta ali, você fala, opa, mas isso aqui, e aquilo ali, mas se olhar assim... Então, eu acho que isso tudo, o meu jeito, e juntando isso tudo, me levou pro direito, porque na família não tem ninguém da área, não tem advogado. O mais próximo disso foi que meu avô foi juiz classista na antiga junta trabalhista, que isso mudou, não existe mais essa função de juiz classista. Hoje não se chama mais junta trabalhista, porque antigamente na Justiça do Trabalho chamava junta, né? Porque eram 3 juízes. O juiz... que a gente fala o juiz concursado, sim, e 2 juízes classistas, que eram um juiz da classe do trabalhador e um da classe do empregador. Aí tinha essa composição. Então isso há muitos anos atrás,
Mas não teve muita interferência na minha escolha, não. Foi mais essas questões que eu falei mesmo. Do momento ali, então. Foi do momento, da situação, circunstâncias. Tanto que acho que até fim do primeiro ano, meio do segundo ano do curso, eu ainda era aquele cara, mas é isso que eu quero, tô no lugar certo, não tô. Aí foi. Aí depois, quando termina, você vai ficando mais velho, mais experiente, a mente acalma e você vê que estava no lugar certo, na hora certa e vai adaptando. Escritório de contabilidade, geralmente, quando a gente começa, a gente começa numa função, às vezes, igual no meu caso, comecei de office boy. A oportunidade que surgia é que eles alocavam a gente ali. Então, no meu caso, foi no departamento fiscal. De onde que veio essa vontade de atuar na área trabalhista? Tipo assim, contabilidade leva muito para esse lado, entendeu? Então, a trabalhista, eu não sei de onde surgiu. Porque, assim, eu sou especialista na parte trabalhista e faço a parte civil também. Mas, assim, a paixão é pela trabalhista, mas sempre atuando nas duas frentes. Mas a trabalhista eu não sei. Desde a época da faculdade, até antes, eu não sei se vem dessa interferência indireta da função que o meu avô exerceu há muito tempo. Então, não sei. Acho que tem alguma ligação nisso, mas te explicar exatamente por quê, não sei te falar. Tanto que eu fiz estágio na Procuradoria do município, que não interfere, não trabalha com trabalhista, não tem nada de trabalhista. Aí depois eu fiz estágio na Procuradoria da República, aqui no Ministério Público Federal, 2 anos lá também, que você mexe com criminal, basicamente, e um pouco de previdenciário. Não passa perto do trabalhista, mas acabou a faculdade, eu me virei pro trabalhista. Na prova da OAB foi a matéria de trabalho, então agora o motivo não sei falar. Mas pelo jeito a escolha foi boa, pelo seu relato, né? De já entrar, já passar de primeiro, então, ou seja, você dedicou, você teve bastante aprendizado ali. Depois já pegou a OAB Jovem, agora como presidente, agora sou secretário-geral. Secretário-geral. Então você se envolve tanto, vamos dizer assim, externamente, né, para prestar o serviço, quanto internamente na profissão, né? Assim, como diz, né, o Bruno até me conhece há mais tempo de outras áreas. Eu sou muito entrão. Então, assim, entrão no sentido, pode ser bom e pode ser ruim. Mas vamos supor, se eu estou aqui, eu estou vendo que você está precisando de alguma coisa, se eu tentar te ajudar ali, e se eu fizer? Então eu sempre fui assim. Então, querendo ou não, sempre fui ajudando muito e depois eu fui entrando, mesmo que de forma involuntária, mas acaba gerando esses reflexos de, se eu participar aqui então, eu vou tentar ajudar de uma forma, eu vou participar ali. E assim foi indo. Eu estava sempre presente na OAB, que eu tinha um escritório no nome daquele prédio, Neca Donir, atrás da Matriz. Acho que é isso. E a sede da OAB era na rua de cima, ali na João de Barros. Ali perto do Boticário. Sim, a casona grande, isso. Bonita, né? E às vezes eu ia lá tomar um café e sempre estava presente. Tinha um evento, eu estava. Aí eu falei, depois disso, um dia, eu acho que eles estavam em reunião lá. Na época, a presidente era a doutora Maria Lúcia Abreu. Um abraço para ela, que me deu essa oportunidade na época. Que o doutor Sandro Marques, que também era diretor na época, me ligou. Caio, você topa? Eu falei, topo. Aí eu assumi a presidência da OAB Jovem ali, fiquei... A doutora... Aí, acho que a Maria Lúcia foi presidente 2 gestões e eu fui presidente da OAB Jovem nas 2 gestões dela. Aí fiz o trabalho e logo em seguida eu já compus a chapa como secretário-geral. E aí, caminhando junto com o escritório e pelejando nas 2 frentes para tentar atender de todas as formas. E o que seria uma função, uma atribuição de presidente da OAB Jovem? O que seria? A principal função do presidente da OAB Jovem é ser o elo entre OAB, advogados jovens e os colegas mais experientes. Por quê? O que é a questão? A gente brinca que a faculdade te ensina direito, mas não, o direito, mas não te ensina a advocacia. Sim.
Entendeu? E hoje eu acho que, sei lá, 85% de quem está na faculdade de Direito entra pensando em concurso. E a advocacia acaba que não tem essa... Apesar de ter o estágio prático na faculdade, mas não tem a vivência da advocacia. Se você não faz um estágio no escritório, um órgão que tenha essa atividade, você não vai ter essa vivência da advocacia e você não vai aprender nos livros. Você aprende a lidar com o processo, a levar o processo, a atuar no processo. Mas a advocacia, você não aprende. E quando você é um jovem advogado, que a gente chama jovem advogado até 5 anos de inscrição na OAB. Então, você quer alguém para te ajudar. Se não passar nem nada, nem conta. Nem conta. Aí depois do dia que você foi inscrito na OAB, você pode... eu passei na OAB, inscrevi na OAB com 50 anos. Você é jovem advogado até os 55. Entendi. Aí ali eu fui fazendo esse serviço, como se fosse um acolhimento. Você pega o jovem advogado, traz ele para cá, e aí o que você precisa, estou à disposição. Então, tira uma dúvida minha, porque muita gente não sabe, por exemplo, o procedimento. Às vezes eu preciso ir no fórum ver alguma coisa, como que eu faço? Eu preciso ir lá falar, despachar com o juiz, tem algum procedimento especial, tem alguma coisa que eu posso fazer? Estou com dúvida nisso. Normalmente ficam com vergonha de procurar um advogado mais experiente, que às vezes não tem contato. E a OAB Jovem entra nesse meio de campo, para trazer o jovem advogado para dentro da advocacia em si, do dia a dia, conhecer tentar fazer essa meio ponte, né? Essa ponte entre os jovens, os mais experientes, e acaba virando uma troca de experiência, porque hoje todo mundo tem para aprender. Não, hoje não, né? Sempre todo mundo vai ter tanto para aprender quanto para ensinar. E acaba virando essa troca de ideias, de experiências. É interessante esse projeto, porque você falou, né? O direito ensina a legislação, mas não ensina a advocacia, né? Isso também acontece na contabilidade. Justamente. Se você formou, você também já sabe, né? Porque eu acredito que isso, na verdade, deve acontecer com praticamente quase que 100% das profissões. Sim. Se a gente não generalizar. Porque eles, muitas das vezes, eles ensinam a parte teórica da ciência, da matéria. Agora, ele na prática de lidar o dia a dia, é bem diferente. Por exemplo, eu tendo a visão das ciências contábeis e do direito, eu vejo que é mais difícil você iniciar na contabilidade como contador, montar o seu escritório do zero, do que você ser advogado do zero. Por quê? O direito, o Código de Processo Civil te dá o caminho. O Código de Processo Penal te dá exatamente o caminho. Então, apresentou essa peça, e agora? Você consegue tentando caminhar aos poucos. A contabilidade, eu acho que sem a prática, igual o Bruno falou, eu trabalhava de office boy, entrei no departamento, aí você começa a ver como que o escritório funciona, que área que é aquilo. Eu acho que você tem a prática na contabilidade, ela é mais relevante para você montar o seu escritório, por exemplo, do que no direito. Apesar de ter os inúmeros CPCs que tem na contabilidade, que são as orientações também para os profissionais, não é tão simples, não que no direito seja simples, mas na contabilidade é menos simples do que no... Sim, faz sentido, porque no direito, de certa forma, a gente consegue fatiar a linha do estudo. Isso. Direito civil, direito criminal, direito trabalhista e tudo mais. Justamente. Já no escritório de contabilidade, não. Ou seja, a empresa, ela contrata o pacote. Muito difícil, tem que ser muito grande a empresa, muito específico para contratar só o departamento fiscal ou só contratar só a demanda do serviço trabalhista. Isso. Aí o contador, de certa forma, ele tem que entender de todos os setores ali. E se você não tiver vivido um pouco dentro do escritório antes de montar o escritório, é mais difícil porque já não tem essa integração que vocês fazem. A gente já não tem. A não ser que você tenha um conhecido, alguém muito próximo a você que vá te dar essas orientações. Caso contrário, tropeçando, caindo, levantando. Essa vivência também é importante. E essa integração que vocês fazem, mais importante ainda. Porque se aproxima, né? Na época que eu estava na OAB Jovem, eu tive
uma ideia lá que eu até gosto bastante, que eu passei a fazer? Para tentar quebrar esse elo, eu chamava advogados mais experientes para falar sobre algumas questões práticas para os jovens advogados. Então, questões que normalmente você não vai estar escrito em algum lugar, muito difícil. Por exemplo, eu lembro que o primeiro tema desse evento que a gente fez, eu lembro que foi, acho que era algo parecido com o meu cliente foi preso. E agora? Que beleza, você sabe que o processo vai correr assim, assim, assado. Mas como que o advogado vai agir para cativar o cliente que está lá preso, ou a família que vai entrar em contato? Aí eu lembro que o Dr. André Maia deu essa mão, foi o primeiro que aceitou esse convite. Aí depois deslanchou, vários aceitaram os convites. Mas assim, justamente nesse ponto, falou, e agora? Ele me ligou, eu vou na delegacia? Não vou? Ou que hora que eu vou? O que eu faço? O que eu falo? Chamo ele. Às vezes, por ser jovem, ter alguma inexperiência, alguma insegurança, falta essa... E aí a gente tentava, na época, fazia esse projeto para tentar quebrar isso. Mas realmente, em todas as áreas é o que você falou. Em todas as áreas falta essa ponte. Falta essa recepção para ensinar a profissão. Não só o acadêmico, mas a prática como ela é de verdade. Enquanto você já formou, você já montou o escritório de cara? Não. Como que foi esse começo ali? Eu formei, aí eu trabalhei com o Dr. Rogério Chaves, acho que foi uns 8 meses. Aí, em conversa com o Matheus Vilas Boas, que hoje atua aqui na cidade também, ele é de Tamogi, foi da minha sala na faculdade. Vamos tentar, vamos montar de sociedade, vamos, montamos. Aí a gente montou o escritório juntos. E sempre aquele medo, né? Porque você fala assim, e aí? E se não aparecer? Vocês começaram autônomos, vocês são autônomos, né? Ainda, querendo ou não. Você sempre fica aquela insegurança. Sim. Todo autônomo tem aquela insegurança. E se não der para pagar o aluguel? E se não der para pagar a conta? E como é que faz? Mas assim, eu lembro que para montar o escritório, eu peguei dinheiro emprestado, mas com uma amiga da família, e desde então, graças a Deus, eu nunca precisei pedir R$1 em casa. Assim, a gente acha que não, mas foi. Aí eu e o Matheus montamos o escritório lá no prédio atrás da matriz. Eu não lembro quanto tempo que a gente ficou de sociedade, porque ele precisou sair por um período. Aí eu fiquei lá sozinho depois que ele saiu. Aí eu mudei o escritório de lugar, mas aí desde então eu trabalhei um período com o Dr. Rogério, depois esse período em sociedade com o Matheus. E já vai fazer uns 8, 9 anos, acho que é mais ou menos isso, que nós estabeleci o escritório ali na Rua da Praia, que aí lá desde o início tá eu, o Dr. André Maia e o Eduardo Abreu. Aí hoje estamos nós três ainda, o Fernando Vasconcelos, que é meu irmão, tá lá também, e a Rairane Andrade, que é minha esposa, tá lá também. Então, mas assim, a gente atende todo mundo lá, mas é como se fosse um coworking. Sim, a gente atende todo mundo, trabalha no mesmo lugar, mas cada um segue sua frente de atuação, seus clientes, seu escritório, digamos assim. Tem sua didática, sua dinâmica ali, independente. Isso. A gente pode, né, como acontece muito, trocar ideia, o que você acha disso, o que você acha daquilo, tanto quanto falar assim, não, esse aqui já está certo, vamos papapá. Ou então você fala, vamos fazer esse aqui de parceria, ou então não, porque no direito tem muita parceria também. Às vezes um cliente meu, aquele cliente que é, digamos assim, meio fixo, ou então mesmo que não seja, um cliente novo me procura, eu falo assim, eu conheço a área, mas o Bruno tem uma expertise maior. Bruno, vamos fazer de parceria aqui, a gente faz atua junto, vamos. Aí tem esse lado também. Então, assim, a gente estando junto lá, facilita isso, facilita a troca de ideias.
mas ao mesmo passo, cada um tem a sua autonomia. Sim. Facilita bastante também que vocês conseguem ofertar serviços diferentes com mais pessoas e também nessa questão de parceria, né? Então você tem uma dificuldade ou às vezes você não tem aquela expertise, você pode contar com um parceiro que está ali todo dia. Vamos supor, se você pegar ali, o Dr. André faz criminal, o Dr. Eduardo a parte mais empresarial, eu faço trabalhista civil, a Rairane faz previdenciário, faz ambiental, direito de família, que é muito difícil. O Fernando hoje gosta muito da área bancária. Contratos, revisão de contratos e esse tipo. Então, assim, por mais que algumas pequenas partes coincidam, a grande parte de cada um é independente. São frentes totalmente autônomas. Então não tem muito conflito, não tem nenhum conflito praticamente, e tem a união de andar junto ali. Bom, e o secretário tá ali, qualquer problema ele já resolve ali na hora. Tem a questão da OAB lá que a gente tenta resolver e fazer o que dá para ajudar os colegas da cidade aí também. Hoje, até da região, porque Passos hoje é uma subseção que foi alçada ao posto de regional, tendo a questão, visto o tamanho, a envergadura da subseção, número de advogados, localização e outras coisas. Você tem esse número de quantos advogados que atua? Sim. Bom, na verdade, um advogado talvez de São Paulo pode atuar aqui, né? Não, então, a gente chama inscritos. Porque o CRC eu acho que é inscrito por estado. Por estado. Isso. A OAB ela é inscrita por estado, mas tem as suas subseções. Então, aqui em Passos deve estar chegando nos 1.200 inscritos. Mas aí o que acontece? Aí às vezes tem aquele advogado que é inscrito, mas não atua. Tem aquele advogado que é inscrito, igual você falou, mas atua em outra cidade. Tem aquele advogado que às vezes é inscrito, mas exerce só a questão de professor, mas faz questão de manter a OAB. Então, assim, atuantes, eu não sei te falar exatamente quantos são, mas inscritos, eu acho que margeia aí uns 1.200. Foi bastante gente aí. Bastante gente. Bastante. Pra você pegar a cidade, é praticamente um advogado para cada 1.000 habitantes. Bastante. Bem competitivo. Tem que matar um... Não é pouca coisa, não. Mas mesmo sendo inscrito por aqui, você pode atuar em qualquer região. No estado, porque a nossa anuidade, ela é também, né, por estado. Então eu pago a minha anuidade. Aí eu posso atuar em Minas irrestritamente, em qualquer cidade. E hoje ainda facilita muito, porque com a tecnologia, a pandemia acelerou muito esse lado. Porque não era nem previsto fazer audiências virtuais, assim, a eficácia do processo judicial eletrônico que tem hoje. Então hoje está muito eletrônico a atuação do advogado. Tem algumas audiências que você consegue fazer de forma virtual. O processo é eletrônico. Hoje 90% dos processos são eletrônicos. Então facilita eu atender fora da cidade e também fora do estado. Só que é previsto o seguinte: fora do estado, que eu sou inscrito, eu posso atuar anualmente em até 5 processos. Passado dos 5 processos, eu tenho que fazer um pagamento de anuidade suplementar. Então, eu não sei te falar exatamente qual que é a porcentagem da anuidade suplementar. Eu sei que não é o mesmo valor porque cada estado também tem uma anuidade diferente, mas eu sei que não vai ser o mesmo valor da minha anuidade do estado originário, mas eu pagaria uma anuidade suplementar para seccional que eu atuar mais de 5 processos por ano. Entendi. Então tem essa limitação, mas assim, limitação só de questões administrativas do órgão. Agora, eu posso atuar no Brasil inteiro, assim como hoje acontece. Hoje a gente tem cliente fora do estado, bem distante, assim como dentro do estado, em outras cidades também. Então, a atuação hoje está bem ampla. E diante desse cenário aí de digitalização dos processos, essa questão
como que a OAB regula a questão da divulgação do serviço? Porque você falou que pega serviço em outros estados, outras cidades. Como que é a regulação dessa divulgação? Como que a OAB trata isso? A divulgação do serviço de advocacia ela é bem restrita. Estão tentando modernizar essas limitações, mas tem bastante coisa que a gente chama de captação indevida. A publicidade do advogado ela é diferente, ela é restrita, ela pode existir, mas ela tem algumas limitações a serem seguidas. Tem uma comissão de fiscalização, de captação indevida, de publicidade, mas como é muita gente, é muito difícil a fiscalização de ofício. Então muitas coisas também dependem de um colega. Infelizmente um colega advogado ou outro falava, essa captação aqui ela está fugindo dos parâmetros. Por quê? Quem defende a limitação da publicidade na advocacia, o principal argumento é o seguinte: se eu estou entrando agora, o jovem advogado está entrando agora, eu não vou ter o mesmo capital para investir em publicidade que uma grande banca de advogados da capital, por exemplo, ou mesmo outro advogado mais experiente da mesma cidade. Então ficaria discrepante o mercado, as possibilidades no mercado. Mas agora, com o advento da tecnologia, redes sociais, estão tentando deixar mais maleável as questões de publicidade, mas ainda com limite. Uma publicação tem que ter cunho mais técnico, de informação. Nem todos os seus dados você pode constar numa publicação sua. Assim, mas infelizmente a gente conta com colegas que não se preocupam em seguir as normas, em seguir as leis. Aí que entra processos disciplinares e tudo mais. Mas, em tese, a gente pode fazer a publicidade com algumas limitações. Se não me engano, os advogados que têm o código de ética mais restrito e mais punitivo das profissões que eu tenho visto, relacionada a essa parte. Principalmente a publicidade é bem restrito. São várias ações que você tenta fazer, que você às vezes pensa em fazer, e você tem que parar e pensar, opa, peraí. Eu não sei se teve alteração, por exemplo, na questão de placa de escritório, porque usava-se um termo no estatuto que falava placa de tamanho moderado. Mas o que é moderado? Para você é uma coisa, para o Bruno é outra, para mim é outra. Mas aí ficava também, outras coisas são mais diretas. A gente tinha algumas restrições quanto a redes sociais, que agora estão sendo mais abertas um pouquinho, mais ampliadas. Então, assim, está melhorando para acompanhar as mudanças do mundo moderno. Mas ainda tem as suas restrições, sim. Aproveitando essa deixa da sua fala do mundo moderno, até agora há pouco você comentava, né, das mudanças que têm acontecido na profissão, como que a tecnologia, né, essa questão que você falou um pouco dos processos digitais, tem modificado esse mundo moderno de atuar na advocacia? Hoje, eu acho que em todas as profissões facilitou bastante, né? Eu acho que o pessoal, a população, que são os nossos pretensos clientes, eles estão adaptados também com a tecnologia. Então hoje, às vezes, você pode fazer um atendimento virtual, por videochamada. Seu cliente, às vezes, se adequa também à tecnologia. Falou, hoje eu estou fora da cidade, eu consigo te atender por videochamada. Não, pode ser, vamos lá. Aí você presta o atendimento. Às vezes, a audiência você consegue fazer de onde você estiver, não precisa estar dependendo. Tem audiências que ainda são presenciais, mas algumas ainda já são virtuais. Aí você pode fazer de onde você estiver. Não precisa necessariamente estar na presença do cliente. O cliente pode fazer de um local, o advogado de outro. Isso te ajuda bastante. Hoje a questão de documentação digital facilitou, acho que para vocês também, bastante. O querido PDF. Então a documentação em PDF. Mas isso aqui não, me manda em PDF. Não precisa levar para você, não. Me manda o PDF, eu analiso. Se tiver que usar como documento, a gente já junta no processo em PDF. Não precisa imprimir? Não precisa imprimir. Então facilitou, assim,
tanto para o cliente quanto para o advogado e também para o judiciário, que acabou aqueles calhamaços que tinha, processos imensos, e hoje a gente consegue atuar, bem dizer, de qualquer lugar. Melhorou bastante nesse ponto. Questão de avaliação de processo, essa questão ajudou muito na celeridade, na resolução dos processos, porque eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem, tinha muito processo parado, sim, várias áreas, sem julgamento, Hoje, e se estendia muito. Qual que é a principal diferença? Antes, o processo ficava no escaninho, na prateleira, na estante, lá na secretaria da vara. Ele tinha uma ordem, mas ele estava ali. Hoje o sistema, por exemplo, o meu sistema do PJE, que a gente chama, né? A maioria, tem alguns que são EPRO, que muda o sistema, mas vamos chamar de PJE para facilitar. Eu vou ter lá, assim, eu tenho as abas. Assim como eu tenho as abas, o servidor da justiça tem as abas, o juiz tem as abas dele, as pastas no processo, no sistema. Então, vamos supor, se eu tenho, assim, processo para dar como intimado. Então, ele está lá, eu sei quantos processos que eu tenho que dar, como dar por intimado, que dia que eu dei por intimado, que dia que vence meu prazo, o que eu tenho que fazer, isso eu tenho. Esse processo, e as cidades, por exemplo. O juiz normalmente não vai ter a cidade, mas ele tem as ações. Vai ter as pastas dele com as pendências, e assim o servidor também tem como pendências. Eu acho que isso deu uma acelerada no procedimento. Hoje, aqui em Passos, eu vou falar por Passos, que é a minha maior realidade, e a gente vê em outras cidades, mas eu até brinco com o pessoal, falo, gente, 80% da advocacia aqui em Passos está andando redondinho. A advocacia que eu falo assim, o processo não está demorando, você tem a resolução do problema do seu cliente de forma bem mais célere do que era antes. E bem mais célere do que a gente vê em outras partes aí do estado, do Brasil até. Aqui tem várias, se você fizer um protocolo de uma petição, chega a questão de 10, 15 minutos, você tem um despacho, que às vezes já resolvendo aquela questão da sua petição, sem você precisar fazer um contato, sem nada. E às vezes você precisa fazer esse contato também, você está sendo muito bem atendido e também está tendo, sim, a celeridade aqui em Passos, em 80% dos casos, ou até mais, está presente. Curiosidade, existe, você falou dessa celeridade, existe uma certa, tipo assim, procedimentos ou manuais, padrões que dá autenticação automática, algo assim, ou uma inteligência artificial por trás? Vou te explicar o exemplo da contabilidade. Por exemplo, tem a lei de liberdade econômica. Por exemplo, se o imóvel for ter tanto, metragem for desse jeito assim, o alvará já sai automático. Existe alguma coisa nesse contexto? Hoje, eu sei que principalmente os tribunais superiores, que são até os tribunais estaduais, né? O TJ, os TJs que a gente chama, Tribunal de Justiça do Estado, aqui o TJMG, estão trabalhando sim para desenvolver algumas tecnologias nesse sentido. Por exemplo, tem no STJ, você tenta entrar com um recurso lá, mas tem a famosa súmula 7 que a gente chama, que é o principal filtro de processos que podem chegar lá ou não. A gente até discute entre nós advogados, fala assim, tem uns termos que se você usar a inteligência artificial livre já vai filtrar. Então você tenta burlar ali, joga uma palavrinha ou outra para ver se não está no filtro. Mas já está sendo buscado sim essa questão dos tribunais para fazer esse... Mais ou menos, talvez igual você falou. Pega uma petição padrão, deu padrão, já nem precisa não sei, o secretário ali, a pessoa ali, validar. Vamos supor, eu acho que nessa parte até vai mais para frente, não sei se hoje já tem, não sei te precisar. Sim. Mas, por exemplo, todo processo que você entra, ou recurso, vai passar por uma triagem. Porque tem uns documentos ali que eles são obrigatórios. Tem a procuração, tem o documento pessoal, tem o comprovante de residência. Então, você classifica isso. Na hora que eu entro com o processo, eu coloco lá no campo do documento, comprovante de residência. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde, eu acho que ainda não mas a triagem, por exemplo, vai passar por isso.
Falar assim, já vai jogar na inteligência artificial, isso tem. Se já não for assim, vai passar a ser rápido, porque é simples. Sim. Da celeridade. Da celeridade. Porque é o segundo ponto que eu tenho que te perguntar. Que a advocacia, como que lê que tanto procede de uma vez só de um juiz, deve ficar doido aí. Então, justamente, aí que demorava, um dos pontos que demorava bastante. Hoje você tem inteligência artificial que se você jogar o PDF lá, faz um resumo dos pontos principais. Só que eu ainda não sei qual que está a confiabilidade desses resumos, dessas questões. Então, não sei até que ponto que isso está sendo utilizado ou não ainda Acredito que tem alguns juízes, alguns gabinetes que já usam em si. Bicho, é muita coisa para ler. Cada processo 200 páginas, 300 páginas, 500 páginas. Para mais, né? Muita coisa. E, recentemente, a gente tem visto um cenário de muitas mudanças, tanto fiscal como trabalhista. Na área trabalhista, o que de significativo nos últimos tempos que você considera assim, que teve de mudança que pode impactar? O Bruno, assim, eu acho que não só a parte de legislação, mas acho que todo mundo hoje está preocupado com a saúde mental, bem-estar, seja do próprio empregado ou do empregador. Então, algumas alterações das legislações estão vindo nesse sentido, de buscar o melhor para as duas partes, mas tentando preservar a qualidade de vida, o emocional, o psicológico também do funcionário. Assim, para ser empregador, você tem uma carga muito grande também. Mas para ser empregado, também. Porque a carga emocional no empregador gera justamente uma cobrança no empregado para tentar equilibrar os dois lados. Então, assim, hoje a gente tem muita questão voltada para a questão de assédio. Não só o assédio sexual, que a gente só ouvia falar de assédio sexual um tempo atrás, mas hoje tem o assédio moral, que está buscando se evitar muito isso. O que seria mais ou menos uma configuração de assédio moral? Às vezes uma cobrança do superior para o subordinado dele de forma pejorativa na frente de outros, ou mesmo entre os dois ali, aquelas cobranças mais pesadas. A gente usa muito de exemplo reunião de meta. Às vezes a gente pode achar absurdo, mas tem às vezes superior que dá um chapéu com orelha de burro para quem vendeu menos, na frente de todo mundo, mesmo que fosse isolado. Isso aí são coisas que vai mexendo com o psicológico do trabalhador também, porque a gente acha que não, mas todo mundo tem o seu lado emocional que pode ser atacado de alguma forma. Então hoje as empresas, principalmente as empresas, têm que olhar por esse lado também. Por quê? Às vezes o dono da empresa não fez nada, mas ele é também responsável, às vezes, pela ação do gerente. Se o gerente humilhar algum funcionário, a empresa é responsável. Se o gerente ou algum vendedor, por exemplo, humilha um cliente que seja, a empresa vai ser responsabilizada. Então, a empresa tem que buscar andar alinhada nesse ponto. Tanto o dono da empresa, os gerentes, diretores, todas as escalas da empresa têm que andar junto. Ah, mas o funcionário está deixando a desejar. Então chama ele, tem uma conversa com ele. Assim, não precisa expor, não precisa humilhar. Então tem muito esse lado voltado para a qualidade de vida hoje e também para os problemas psicológicos. Um dos problemas que hoje anda muito em alta na questão trabalhista é eu acho que, não sei se a expressão exata é burnout, que o funcionário chega a travar, de não querer ir trabalhar, por algumas cobranças que podem ter acontecido, alguns assédios que às vezes ele pode ter sofrido, e muitas vezes, com medo de perder o emprego, ele vai aceitando aquilo, vai engolindo aquilo. Ele pensa assim, mas e se eu falar, a empresa pode achar ruim, eu vou reclamar às vezes do meu superior, vou reclamar
para o superior dele, vai ser a palavra dele contra a minha. Então, assim, muitas empresas têm investido na questão de compliance, de prevenção. Seja a prevenção com, às vezes, um acompanhamento psicológico, ou então também a capacitação para passar a se adequar a essa realidade de todo mundo trabalhar harmoniosamente. Eu posso cobrar, mas eu vou cobrar de um jeito, eu posso reclamar do meu superior, mas eu tenho que reclamar de um jeito. Todo mundo conviver bem no ambiente de trabalho. Eu falo assim, vocês também trabalham, tem esse lado. A empresa, eu acho que a prevenção para eles é muito melhor do que o pós. Sim. Então, assim, até essas questões trabalhistas, seja de saúde mental, seja de alguns direitos trabalhistas, ela tem que ser prevenida. Então, assim, procura um advogado, um contador, às vezes até um psicólogo, porque hoje a saúde mental ela está muito em voga. Então, assim, da mesma forma que existe os EPIs para algum acidente físico, também hoje tem muita gente que já está procurando a prevenção desses acidentes, entre aspas, psicológicos. Então, essa prevenção, essa busca pela qualidade de vida, tanto do empregador quanto do empregado, hoje ela está muito presente. E assim, se você prevenir, o dano para todo mundo é muito menor do que se alguma coisa estourar. Então, que eu falo assim, além das ajudas profissionais, a empresa também tem que tá de olho ali para ver o que está acontecendo. Então, junto com isso, por exemplo, também visando a qualidade de vida, o bem-estar, foi editada a portaria 3665 no ano passado, acho que era de 23, do Ministério do Trabalho e Emprego. O que essa portaria, entre outros termos, prevê? A questão dos trabalhos aos domingos e feriados. Essa portaria já teve várias datas de data de entrada em vigor, mas agora parece que está definido que 1º de julho de 2025 ela passa a entrar em vigor. O que a portaria visa? De acordo com o ministro do Trabalho, o objetivo da portaria é dar qualidade de vida para os empregados também. Porque para o empregado poder prever se domingo ele vai estar trabalhando, se domingo ele não vai, que dia que ele tem folga, se no feriado ele vai trabalhar ou não. Mas assim, algumas questões vão mudar nessa questão da legislação e outras não mudam tanto. Hoje, como está hoje? Hoje, o acordo entre patrão e funcionário estava solucionando essa questão desde que tivesse autorização provisória ou temporária para esses trabalhos aos domingos e feriados. Como que funcionam essas autorizações? Acho que 90% dos setores hoje tem autorização permanente. Então não precisava ir pedir uma autorização no Ministério do Trabalho. Aí agora, o que vai acontecer? O sindicato vai voltar a figurar nesse ponto. Então as empresas têm que ficar atentas a isso. Hoje vai ser necessário estar previsto na convenção coletiva como que será o procedimento em casos de trabalhos domingos e feriados de cada categoria. Algumas categorias, o trabalho não precisa ser previsto na convenção. Lembra da pandemia, as categorias essenciais? Aqui não fechava, que isso... Vamos resumir dessa forma. Essas categorias essenciais têm autorização para trabalhar no domingo, independente de convenção coletiva ou não. As demais, como o comércio, por exemplo, por isso que o comércio vai ser bastante afetado, tem que estar previsto a possibilidade do trabalho nos domingos e feriados, sejam feriados civis ou religiosos, e como que vai ser a remuneração, a compensação e tudo mais. E, além disso, como já é atualmente, tem que estar previsto no contrato de trabalho do funcionário a possibilidade de ele trabalhar nos domingos e feriados. Então, hoje vai voltar a figura do sindicato nessa negociação. A convenção ela já existe.
Mas é mais um item a ser negociado ali entre os sindicatos, o patronal e o de empregados, de cada categoria ali na questão do anual da convenção. Hoje, muitas categorias já têm essa previsão. Já é previsto na convenção coletiva, o trabalho no domingo e feriado, mas muitas não são. Então, o empregador tem que ficar atento, cobrar o seu sindicato patronal, fala, olha, como é que vai sair na convenção? Está na convenção, vou poder abrir no domingo, vou poder abrir no feriado? Vou. Então como é que vai ser? Você vai ter que fazer um pagamento X, ou... Aí, muitas convenções prevêem, cada uma prevê um valor a ser pago, se vai ser o valor exato da hora, se vai ter uma bonificação, isso aí vai estar previsto. Então, assim, as empresas que querem funcionar nos domingos e feriados têm que estar muito atenta com essa mudança que vai entrar agora de 1º de julho. Quero trabalhar no domingo, no feriado? Quero. Então traz aqui minha convenção. Já está prevista? Já. Por que teve essa portaria? Teve várias alterações para entrar em vigor dela. Por quê? Justamente para ter essa adaptação. Então, como se não me engano, ela é de 23. Então, desde lá, os sindicatos, tanto patronal quanto dos empregados, já estão sabendo da necessidade dessa previsão em convenção. Então, vamos, assim, na maioria das convenções, ela entra em vigor no começo do ano. Fevereiro, março. Então, assim, a negociação já é anterior. Então, para vigência de 2025, essa negociação já tem que ter acontecido em 2024. Então, o empregado, o empresário, o empregador, o empresário tem que analisar isso. Pega a convenção, eu sou do comércio, então traz a convenção aqui da minha categoria, da categoria que os meus funcionários se enquadram. Não, está previsto aqui o trabalho aos domingos. Aí chama o funcionário e fala, vai trabalhar no domingo, vai receber assim, está previsto aqui, está previsto assado, dessa forma. E por que é isso? Visando a qualidade de vida para garantir o repouso semanal remunerado, o descanso que todo mundo tem direito. E esses descansos, principalmente o domingo, ele é para recuperação mental, recuperação do próprio corpo, dar uma descansada. Então, assim, isso tudo faz parte. E o seu funcionário mal, ele vai te dar maus resultados. Maus resultados. O funcionário indo bem, seja fisicamente, psicologicamente, ele vai te dar bons resultados. Então, o que todos têm que entender é que essas alterações, não é para beneficiar X ou Y, empregado ou empregador. A visão é beneficiar todo mundo, justamente por isso. Porque um depende do outro. O que eu falo assim, são peças que se encaixam. Um não vive sem o outro. Então eu não posso desfazer do funcionário e o funcionário não pode desfazer do empregador. Ele está fazendo a obrigação dele porque ele recebe, ou então ele tem que me pagar porque eu estou fazendo aqui e vou fazer de qualquer jeito porque ele vai me pagar de toda forma. Não é assim. Então, assim, todo mundo indo bem, os dois vão bem. Cada um fazendo o seu papel da melhor forma, a empresa vai prosperando, todo mundo vai prosperando. E a qualidade de vida e a saúde mental e física dos funcionários, tanto do empregador, vem nesse ponto. Melhorar a execução do serviço, a entrega do serviço. Então, assim, essa portaria tem essa prevenção e hoje esse holofote que está virado para a saúde mental trabalhista também tem esse enfoque, esse objetivo de melhorar a prestação de serviço e a qualidade de vida de todo mundo que está envolvido nesse círculo. É muito importante, né? Até essa questão dessa preocupação com a saúde mental. Até pouco tempo atrás, a gente ainda via muitos casos de empresas que tratavam seus funcionários de uma forma pejorativa e era considerado normal. Era uma situação totalmente considerada normal. Então, hoje a gente tem essa preocupação, as empresas precisam se adequar a essas situações, como você disse bem, ser completo, empregado e empregador. Então, a gente precisa dessa relação harmoniosa, que fique bom para todos e que todos consigam prosperar dentro dessa situação, dessa nova realidade que nós estamos vivendo hoje. Porque
Um não vive sem o outro, não adianta. Não. A empresa não vive sem o funcionário não vive sem a empresa. Então, seja em qual ramo for. Então, assim, todo mundo tem que andar junto e as empresas já têm que fazer essa prevenção. Igual a gente comentou. A prevenção sai muito menos doída e mais barata do que o remédio. Sim. Então, assim, a gente até brinca, tem muito plano de saúde aí que te oferece hoje modalidades de esporte por conta do plano de saúde para evitar que chegue lá no médico, Sim. no tratamento. Sim. E a empresa tem que funcionar dessa mesma forma. Procura prevenção com o seu advogado de confiança, com o seu contador de confiança, ou outro funcionário, ou outro profissional que às vezes seja necessário, um psicólogo, um engenheiro de segurança do trabalho, para manter essa prevenção em dia. Quais são as alterações que estão acontecendo no mundo de hoje? Quais são as alterações contábeis, fiscais que estão acontecendo? Quais são as alterações legislativas que estão acontecendo? Aí, o seu advogado vai te ajudar, o seu contador vai te ajudar, os profissionais que você contrata vão te ajudar a te dar uma prevenção e um melhor retorno na empresa. Porque se você for esperar acontecer para depois alguém fazer um milagre, o máximo que vai acontecer é tentar diminuir o prejuízo, o dano. Porque o dano vai acontecer se você não fizer a prevenção. Então é por isso que as empresas têm que se adequar às mudanças do mundo que estão acontecendo hoje de forma acelerada. Sim. Só que eu queria comentar um ponto, né, que você falou dessa portaria relacionada a estar prevista ali na convenção. Talvez pela grande última reforma trabalhista, acho que 2017, muitas pessoas pensaram que os sindicatos vieram a não fazer mais parte do meio trabalhista. Mas na verdade não. Os sindicatos ainda têm a sua participação. Eles ainda são importantes, peças fundamentais nessa relação. Às vezes eles podem ter perdido força por falta de contribuições financeiras dos trabalhadores. Mas se o seu papel, a sua função não foi eliminada pela reforma trabalhista, né? Justamente. Você tem que ficar bastante atento. Às vezes o empreendedor enxerga desse jeito, mas o sindicato não precisava mais, agora vai voltar? Não, não é que não vai voltar, ele sempre esteve presente. Ele sempre esteve presente. Ele pode ter tido algumas funções diminuídas ou retiradas, mas nunca deixou de existir. Sim. E tanto, é o que eu falo, não existe sindicato só de funcionário. Existe o patronal. Existe o patronal. Ah, mas procura o seu sindicato patronal. Ele também vai te dar alguma contrapartida, ele tem alguma coisa para te dar, um apoio, curso. Assim, então, o sindicato, agora ele volta a ter essa figura também nessa questão de domingos e feriados, mas existe a discussão de dissídio, a discussão de piso salarial, isso tudo existe e o sindicato está presente nessas discussões todas. Volto a frisar, o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Então, assim, todas as categorias estão representadas. Não pode deixar passar batido. Sim. E se mesmo assim, vamos supor que ele não localize, aí qual que seria a escala acima que ele deve procurar? Não localiza... Um sindicato na cidade ou da categoria dele ali. Você fala o funcionário? A empresa ali, representando o funcionário ali. Todo funcionário vai estar, e toda empresa ele está ligado em algum sindicato. Acho que é rara a profissão que, só se for uma profissão muito nova, que não está abarcada por algum sindicato. Aí ele tem que procurar o Ministério do Trabalho e pedir a orientação para qual que ele segue. Mas normalmente a própria gente, né, jogar nas costas da contabilidade um pouquinho, na contabilidade tem lá o registro, qual contabilidade que segue, normalmente a própria contabilidade já acompanha ali as questões de... Isso quando a contabilidade faz a parte de pessoal da empresa, né? Uhum. Orienta, a convenção tal, a convenção prevê isso, prevê aquilo, mas acho que 90% das profissões já estão abarcadas por funcionários, por sindicatos, sim. Assim como as empresas. Assim, isso é principalmente para as empresas. Se às vezes o seu sindicato patronal não fez a convenção, ou às vezes está em litígio, a empresa tem a liberdade de fazer um acordo coletivo
trabalhista, que seria, a gente chama de uma convenção exclusiva da empresa. Mas junto com o sindicato. Direto com o sindicato dos funcionários. O meu sindicato patronal tá em litígio lá com o sindicato dos empregados e não saiu convenção. Como é que eu faço? Eu não quero ficar esperando isso ser resolvido. Procuro o sindicato, junto com o seu advogado, sentam, conversam, faz uma negociação ali de acordo e chega num acordo coletivo. Sim, normalmente são empresas maiores que fazem esses acordos coletivos. Mas é uma possibilidade. Se não tiver em litígio, por exemplo, saiu a convenção. A empresa, na convenção, o que está previsto ali não atende ela 100%. Mesmo tendo essa convenção, ela pode pleitear uma convenção exclusiva, fazer esse acordo coletivo ou não? Só quando está em litígio? Não. O litígio eu dei só um exemplo. Sim, mas... Às vezes, o que acontece? Às vezes uma empresa do ramo alimentício, o transporte dela é próprio dela, então ela tem motorista, e às vezes ela quer fazer alguns encaixes dessas questões, alguma questão peculiar de cada uma. Ela pode fazer um acordo coletivo, nada impede. Se ela simplesmente falar assim, eu quero incluir isso aqui que na convenção não tem, vou procurar o sindicato. Vamos, faz a negociação. Por que você quer incluir isso? Por isso. Está em benefício para cá? Tem benefício para as duas partes? Tem, então vamos fazer. Consegue ajustar. Aí ajusta, faz todo o procedimento certinho, tem que ter homologação do Ministério do Trabalho. É um procedimento mais burocrático um pouquinho, mas é possível sim. Interessante. Só voltando também um pouquinho, você comentando aí bastante essas questões psicológicas, e eu também percebo que vem aumentando consideravelmente. Eu acho que vamos dizer assim, né, o mal do século para a humanidade será essas questões emocionais, psicológicas. Por conta acho que da mudança, né, da rotina, do dia a dia, da relação do ser humano. E é um ponto que é difícil medir, né? No sentido assim, por exemplo, o funcionário foi lá e machucou o dedo. Está visível ali o risco ali, o fato. Agora, nessas questões emocionais, como que o direito tem enxergado esses pontos, né? Seja do burnout, seja de uma cobrança excessiva, seja de colocar um apelido pejorativo? Aí que entra aquela questão multidisciplinar que eu falei. A empresa, hoje, ela não pode ter só um contador de confiança ou um advogado de confiança que ela chama ali, que ela busca instrução, orientação. Não, ela vai ter que ter mais profissionais para ajudar ela nesse ponto. Porque hoje, vocês devem saber também, o que temos de afastamento por questões psicológicas é uma enormidade. Então, é prejuízo para a empresa, porque não está pagando o auxílio? Não é essa a questão. E você vai ter que substituir. Às vezes é um funcionário que está indo bem ali na função, um funcionário que roda bem a função anos de casa, algum problema, alguma questão psicológica, afastou, você vai ter que procurar alguém no mercado de trabalho, que hoje está difícil. Hoje mão de obra aqui na região está difícil de achar, porque tem muita gente abrindo novos negócios, muitas questões. Então, assim, todo mundo está buscando a funcionário também. Então, assim, se você perde por um afastamento de questão psicológica, que você, às vezes, poderia ter ajudado a evitar, você vai ter esse prejuízo, porque aquela função vai ficar alguns dias ou alguns meses com algum substituto que não faz o serviço da melhor forma, alguma coisa nesse sentido, trazendo um pequeno prejuízo ali também. Então, vem muito dos profissionais que são relacionados à área da saúde mental, né? Seja psiquiatra, seja psicólogo, né? As terapias. Então, assim, pode ser chamado um profissional ali para fazer um trabalho, às vezes, ou trabalho dentro da empresa, de orientação, às vezes proporcionar o atendimento. Olha, gente, tem um psicólogo tal, a gente fez um convênio lá, os nossos funcionários têm desconto, ou então a gente fez um convênio lá, cada um de vocês pode ter uma consulta mensal, alguma coisa assim. Tem algumas ferramentas que podem ser trabalhadas.
Assim como, digamos assim, fecha um pacote com a contabilidade, fecha um pacote com o advogado, hoje a empresa, visando isso também, pode buscar essas formas com esses profissionais. Sim, mas no sentido do direito ali, como que vocês medem, como que tem sido avaliado isso? É com esses profissionais. Aí a gente trabalha em laudo. É igual você falou. Ah, entendi. O dedo machucado você vê. Sim. A lesão psicológica você vai ver no laudo. Você vai ver no atestado. É o único meio de você ver. Principalmente agora, né? Vamos supor, eu sempre tem uma pessoa, que eu não vou lembrar mais quem é, que sempre, hoje a dinâmica que você mesmo comentou hoje do direito, você consegue trabalhar em qualquer lugar, nós da contabilidade também. Hoje os trabalhos se tornaram muito mais racionais, vamos dizer assim, ou mentais, né, melhor dizendo, muito mais mentais do que operacionais. Então, antigamente o funcionário ia para a fábrica, trabalhava e saía e o trabalho ficava. Agora, como nós estamos trabalhando muito mais o mental, ele está lá trabalhando, sai do serviço e continua ainda processando o serviço no dia a dia. Porque hoje, querendo ou não, a gente tem redes sociais, tem o WhatsApp. O bendito do WhatsApp, ele é uma faca de dois gumes. Se você não souber trabalhar com o WhatsApp, tanto a empresa quanto o empregado, vai dar errado. Se você não conseguir desligar do WhatsApp, às vezes uma empresa que trabalha com turnos, por exemplo, às vezes você saiu do seu turno, mas aí tem um grupo ali do turno. Você resolve, fora do seu horário de serviço, abrir. Nossa senhora, mas aconteceu isso, e se não resolver, amanhã sou eu, e isso pode gerar isso, e pode... Aí você começa, sua mente não para. Ou então, uma pessoa que é, digamos assim, não é o proprietário da empresa, mas é o gerente. Beleza, abriu o WhatsApp lá, tem um grupo de alguma coisa, aí tá lá. Nossa senhora, será que eles fizeram o que eu pedi? Será que não fizeram? E agora? Então, assim, hoje, esse mundo está muito acelerado, o pensamento está acelerado, e o WhatsApp, principalmente, não está deixando as pessoas desligarem das suas funções. Fazer a reciclagem mental. E outra coisa, por exemplo, as empresas têm que ficar atentas. Funcionário saiu, acabou o horário de serviço dele, qualquer mensagem no WhatsApp profissional, isso aí pode gerar hora extra. Porque, querendo ou não, ele está trabalhando, ele passa a trabalhar. Sim. Vamos supor, é um domingo. Você começa a tirar dúvida com o funcionário. Ou um sábado. Você fala, isso aqui que você fez, e aquilo ali, você passou a função pro fulano, e ele está lá te respondendo. Aí vamos supor, ele gastou 1 hora do domingo dele para te responder. Ele ficou à disposição da empresa. Sim. Então, assim, tem que saber trabalhar. Ou até onde que eu posso ir com o WhatsApp, até onde que eu vou carregar o WhatsApp comigo. Entendeu? Então, tanto a empresa quanto... Ou eu posso mandar mensagem para ele agora? Não, mas ele está no momento de descanso dele. Igual eu falei lá no começo. O descanso não é frescura. O descanso ele existe por um motivo. Para todo mundo se restabelecer. Porque senão ninguém queria descansar. Se ninguém cansasse, ninguém ia querer descansar. Então, assim, o patrão quer descansar, o funcionário quer descansar. Também. Sim. Então, tudo tem que ter esse limite, esse respeito com a vida de todo mundo. Então, o WhatsApp é uma das causas que acabam prejudicando bastante a questão mental, que é um fato a ser observado, tanto pela empresa quanto funcionário. O pessoal utiliza muito essa questão de chamar fora de horário e não se atenta a essas questões. Justamente. Hoje tem muito. E depois, às vezes, é surpreendido com um pedido de hora extra, judicialmente, por exemplo. Mas aí nunca fez hora extra? Fez, ó. Tá vendo? Que todo domingo, das 8 da manhã às 10 da manhã, ele estava lá te respondendo. Sim. Ah, mas é porque o fulano faltou. Mas quem que te respondeu? Quem que ficou à sua disposição? Ele. Ele tinha obrigação? Não tinha. Entendeu? Então, assim, ele estava no momento de descanso dele. Então, tem que ter atenção muita atenção na utilização das ferramentas que temos hoje em dia. Facilitou bastante, mas tem que ter bastante atenção. E tem que ter cuidado, às vezes, tanto de chamar o funcionário fora do horário, às vezes até mesmo do funcionário utilizar o WhatsApp dele pessoal para resolver Justamente. Com fornecedores, com clientes, atribuições da empresa. Justamente. Porque aí vai chamar, seja 10 horas da noite, no sábado, no domingo,
e vai chamar. Então, na verdade, nem é o ideal Não, o funcionário ceder o WhatsApp dele para a empresa para resolver esse tipo de questão. Realmente não é o ideal e, se for necessário, tem que ser bem utilizado. Sim. Eu sei de casos, por exemplo, que na determinada empresa tem um grupo com os funcionários. Deu 6 horas, eu já vi casos do patrão tranca o grupo. Ninguém manda mensagem. Então, aí só se for um caso urgente mesmo, que aí vai ser ligação, aí é outra coisa. Casos urgentes acontecem. Urgente é urgente. A gente entende. Mas assim, não pode ter aquela conversa. Porque o que acontece? Às vezes, uma conversa que começa despretensiosa num grupo oficial da empresa, aí vira uma discussão de serviço. Sim. Aí vai consumindo. Então, assim, mas os funcionários criaram outro grupo. Aí problema deles, foge da alçada da empresa. Agora, o grupo dos gerentes regionais da empresa X é um grupo, entre aspas, oficial da empresa. Ali, passou do horário, se tiver alguma discussão, alguma questão, pode entender que os funcionários estavam à disposição da empresa. O mais interessante hoje é usar o celular corporativo, né? Justamente. Terminou, a gente sempre orienta muito nessa questão por isso, porque aí saiu, tá ali. Se o pessoal quiser ter o grupo pessoal deles ali, é outra coisa, né? Mas facilita muito, porque querendo ou não, a gente hoje está muito habituado. Você pega o celular, se tem uma conversa, alguma coisa que te atrai, você vai conversar. E se for de serviço, vai chegar uma hora que vai falar de serviço. Vai, e assim, isso acontece em todos os ramos, até, vamos supor, eu não tenho funcionário, mas às vezes, 9 horas da noite, chega uma mensagem de cliente, aí você pensa assim, vou ver, aí se você vê, sua mente já começa a trabalhar em cima daquela questão. Você conecta de novo. Então assim, todo mundo tem que estar muito atento ao uso dessas questões, pelo que a gente falou lá no começo, a qualidade de vida. A gente, hoje a tecnologia melhorou muito, mas também atrapalhou muito. A qualidade de vida melhorou e também piorou. Se a gente não souber andar ali no meio termo... Se a gente podemos dizer assim, que talvez no sentido de conforto físico, melhorou... Justamente. Sei lá, milhões %. Mas nesse aspecto psicológico, emocional, mental, aí, na verdade, acho que a gente teve uma bastante regressão. Não, bastante. Porque eu falo assim, às vezes o Instagram, até de forma involuntária, a nossa mente trabalha em cima do seu emprego, da sua empresa. Sim. Que às vezes você pensa assim, você está lá no Instagram, aí, vamos dar um exemplo de vocês lá, uma contabilidade X. Olha que serviço interessante. E se eu fizer isso? Nossa, mas meu serviço assim, assado, vai bater. Será que saída que eu consigo? Então, assim, mesmo que não, quando você não é ativado de forma proposital pela empresa, sua mente também não desliga. Então, mesmo que de forma involuntária, porque a gente sabe, hoje as nossas redes sociais são bolhas. Então, você vai acabar recebendo informações do seu ramo, da sua empresa, da sua atividade. Então, assim, se de forma involuntária a mente já não vai parar, imagina se você, de forma proposital, provocar a mente. Aí que você não para mesmo. Com certeza. Mas, Caio, a gente já precisa... A gente já conversando aqui, vai rendendo bastante, né? Mas a gente já deu nosso horário aqui. Deixar vai ter a noite. O papo vai fluindo. Ainda mais nesse aspecto de relacionamento entre funcionário e empresa... Ainda mais juntando com agora a tecnologia, e o assunto é infinito. E eu ainda falo pouco. Né? Verdade. Mas conta para nós um pouco do futuro, deixa uma mensagem para o nosso público aqui. O futuro, como diz assim, com a velocidade da tecnologia que a gente até estava falando aqui, a gente não sabe muito bem o que vai ser os nossos próximos passos, não. Mas o que eu falo é o seguinte... Todo mundo preocupar com essas questões que a gente está conversando, ficar atento, buscar a melhor saída para todos os conflitos, tentar evitar. A gente fala assim, que agora a gente falou, a prevenção é muito melhor do que o remédio. Então, a dica que eu dou para os espectadores é sempre buscar a prevenção. Seja com o seu advogado, seja com o seu contador, com o seu engenheiro de trabalho,
seja com outros profissionais que hoje são necessários na questão das empresas. Vamos buscar um futuro com menos problemas. Vamos tentar evitar o problema que for possível evitar. Porque assim, problema ele aparece, né? A gente não precisa procurar. Sim. Então, se você puder evitar problemas, tanto como funcionário, tanto como empregador, o que eu acho que é o ideal, é buscar essa prevenção, a orientação. Isso aí vai te ajudar bastante a evitar problemas. Muito bom. Quero agradecer a presença sua aí, Caio. Conteúdo enriquecedor aí. Muito obrigado pela presença, por trazer seu conhecimento, auxiliar o nosso público aqui. Muito obrigadão. Desculpa. Não. Agradecer também, obrigado pelo tempo que você disponibilizou para nós aqui hoje, poder bater esse papo, bastante enriquecedor. Na verdade, segunda vez, né, que a gente tem oportunidade. E muito obrigado. As portas da B2B estarão sempre abertas. Eu que agradeço a possibilidade de explanar um pouco sobre o mundo do direito, o mundo da advocacia e também sobre a profissão e a questão técnica de alguns temas que estão atuais no nosso mundo e que estão passando a interferir diretamente no dia a dia de todo mundo. Isso aí. Olha, pessoal, quero agradecer vocês terem nos acompanhado em mais esse episódio. Então, eu já pedi para vocês curtirem o nosso canal, compartilhar com seus amigos, se inscrever para receber sempre um episódio novo aí quando lançar. Quero agradecer aqui o Juliano, na direção do Juliano, aqui do Estúdio Casebre, que nos acompanha. E esse é o projeto da B2B Contábil. Você quer conhecer um pouquinho mais, já nos siga nas redes sociais, entre em contato conosco, que você sabe, você pode. Um grande abraço e até mais.